pessoal, hoje com mais um ponto G para você, no momento de frente com a Ale Marques, com a doutora Karine Maia, ela que é delegada da mulher. É um prazer estar aqui com você, nos receber na sua sala. Vamos falar de mulheres, vamos falar de crimes aí contra a mulher, o que há de novo aí no âmbito pelo qual você atua aí há 19 anos. Na verdade, você sabe quem é a doutora Karine Maia? Karine, primeiramente, conte para nosso público, telespectador do Ponto G, quem é você na íntegra. Grande prazer participar do programa, Alessandra, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou daqui de Montes Claros mesmo, me formei aqui na Unimontes, Direito na Unimontes, e logo em seguida eu fui fazer cursinho para concurso. No início eu tentava a carreira de promotora de justiça, cheguei aí para algumas segundas etapas do concurso, e aí surgiu o concurso para delegada e eu resolvi fazer. Sempre gostei muito da área de direito criminal e tive vontade de fazer o concurso e passei no primeiro concurso que fiz para delegada. A partir daí eu fui para Uberlândia, onde eu comecei minha carreira, minha primeira comarca, fui delegada de mulheres lá e desde então venho trabalhando aí com a violência contra a mulher. E o interessante na minha carreira e na minha história, quando eu tentei o concurso de delegada, no psicotécnico, eu passei em todas as etapas, muito bem classificada. Quando eu cheguei no psicotécnico, eu fui reprovada. E aí, quando eu fui para a entrevista de devolução, hoje não tem mais esses critérios assim, hoje é algo muito mais criterioso, mas na época era dessa forma que ocorria. Eu fui para uma entrevista com a psicóloga e ela me disse: olha, você é muito feminina, muito delicada para ser delegada, muito novinha. Eu realmente era nova, mas eu era muito decidida e sabia o que eu queria. Então, eu tive esse primeiro percalço aí. Eu entrei, na época eu já tinha minha OAB, eu mesma entrei com o recurso e ganhei aí em todas as instâncias, consegui assumir o cargo de delegada. E aí assumi delegacia de mulheres e venho durante esses 18 anos, quase 19, à frente praticamente quase toda a minha carreira de delegacia de mulheres. E o que eu vim percebendo no decorrer da minha carreira? No início da minha carreira, eu tinha uma dificuldade de contar para as pessoas que eu era delegada, porque eu achava que a profissão era muito... Acho que também eu já tinha isso na minha cabeça e ainda passei por essa experiência no concurso, então achava que a profissão era muito masculinizada. E aí eu fui fazendo, né? A gente vai amadurecendo, passando por terapias e fui entendendo, assumindo, admitindo, gostando e entendendo o que era o que eu queria para minha vida mesmo. E aí, a partir do momento que eu aceitei que eu amava ser delegada, foi que eu deslanchei na carreira, foi que eu me identifiquei, foi quando eu me tornei feliz sendo delegada. Gente, então agora, doutora Karine, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que tá aí os crimes, o de importunação sexual, por exemplo, o feminicídio, tão falado aí, parece até feijão com arroz, mas a gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que defender você, mulher, e nós, mulheres, né? Como é que tá o trabalho, o que tá surgindo aí de novo? Sim, a gente percebe, Alessandra, que a nossa luta ela é uma luta. E quando eu falo em luta, eu gosto sempre de ressaltar isso, eu não gosto de colocar a luta como se fosse algo contra os homens. É uma luta de todos, homens e mulheres, para que as mulheres sejam respeitadas e a gente tenha na nossa sociedade uma equidade nas relações, uma igualdade de oportunidades. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso ter as oportunidades, eu só preciso ter as oportunidades para eu decidir se eu quero ou não quero. É essa a questão. Se eu vou dar conta ou não vou dar conta é uma questão de cada pessoa. Se eu, como mulher, quero optar por uma carreira mais masculinizada, que sempre foi masculinizada, ok. Se eu quero ficar em casa, cuidar dos filhos, ok. Então, a gente vem percebendo que essa nossa caminhada ela é lenta. Tem muita coisa para ser enfrentada ainda. Para se ter ideia, até pouco tempo nós nem sequer votávamos, nós não tínhamos direito a voto, nem de votar nem de ser votadas. Então, nossa conquista ela é muito lenta. Até 2002, nós tínhamos no nosso Código Penal a falta de virgindade como motivo de divórcio por parte do homem, da mulher, no Código Civil. Que é um absurdo. Que é um absurdo. A expressão mulher honesta era usada ainda num crime que já foi abolido no nosso Código Penal até 2009, se não me engano.
quando esse crime foi revogado. E você, homem, que está nos assistindo, o que é para você uma mulher honesta? Sim, não é? Eu costumo dizer que essas questões, os valores e os princípios são questões individuais e a honestidade é um valor, né? Não tem a ver com comportamentos de relacionamentos. Então, muitas mulheres, eu ainda percebo que muitas, antes de adentrar na questão dos crimes, das novidades legislativas, o que eu percebo é que muito da nossa problemática com relação à violência contra a mulher ainda é a postura da mulher. O comportamento da mulher, e aí eu não estou falando isso para falar a culpa da mulher, não é isso que eu quero dizer, eu estou falando isso no sentido de ajudar as mulheres. Eu não quero ter aqui uma fala de demonizar os homens e colocar as mulheres como coitadinhas. Eu quero ter uma fala sempre, minha fala sempre foi essa, diferente de muitas pessoas. Eu tenho uma fala diferente, eu tenho uma fala de falar, nós não somos coitadinhas. Nós temos sim uma história de patriarcado, de ser vista como subjugadas, mas isso não me faz coitadinha, isso me faz querer lutar mais. Então, é muito difícil as mulheres ficarem nessa posição de coitadas, a culpa dos homens. Não, eu prefiro que elas assumam o protagonismo das próprias vidas. Então, as mulheres... Protagonista da sua vida, né? Isso, para as mulheres tomarem as suas decisões, para as mulheres entenderem que podem, que é possível e que precisam, muitas vezes, sair da zona de conforto. Tem muitas mulheres que vivem em casamentos ruins, casamentos péssimos, não é casamentos com problemas, porque casamento com problema todo mundo tem. Com certeza. Casamentos ruins, que fazem escolhas ruins e ficam se mantendo ali com medo de sair da zona de conforto, com medo de sair do comodismo. E aí fica vivendo a vida toda ruim, sem enfrentar, sem buscar, e não tem nenhuma busca, não tem nenhum resultado sem a busca pelo autoconhecimento. Então, só a partir do momento que as pessoas, principalmente, né, como a gente está falando aqui de mulheres, das mulheres buscarem se conhecer, se entenderem para poder fazer as suas escolhas. Não é possível você conseguir empoderamento sem se conhecer. Um fato bem importante que você colocou aí, um ponto assim que eu acho crucial, você tem que se conhecer, se valorizar, né? Se colocar protagonista, como você bem disse, da sua vida. Voltando à questão do seu trabalho específico, mais tecnicamente, hoje o que nós temos de leis mais assim, aguçadas, que protegem aí as mulheres? Sim, aí quando eu comecei falando nesse nosso avanço, foram surgindo leis, foram sendo revogados crimes que nos colocavam como seres de menos importância, e aí uma das últimas leis que surgiu aí, né, nós tivemos em 2006 a Lei Maria da Penha, que trouxe aí uma mudança importante no que tange ao enfrentamento à violência contra a mulher, em que pese nós não conseguimos um avanço maior, porque a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores do mundo, mas deixa a desejar, não a lei em si, mas os órgãos que trabalham com a lei, porque não conseguem colocar em prática o que a lei prevê. E aí, depois da Lei Maria da Penha, foram surgindo crimes, condutas que passaram a ser criminosas. Uma conduta que foi incriminada há pouco tempo, em 2018, foi o crime de importunação sexual. Hoje, um homem que agarra uma mulher numa balada, passa a mão na mulher. Nós tivemos aqui, vamos lá, a situação de um rapaz que ejaculou nas moças no lugar público. Já até de um que estava numa loja, né? Sim. Uma mulher grávida, ele encostou o pênis nela. Esse é o mesmo autor, segundo as nossas investigações, de mais outros 3 casos em que ele ejaculou nas moças. Ele é o mesmo autor dessa situação. É o crime de importunação sexual. Praticar contra alguém ato libidinoso sem o seu consentimento, ainda que não tenha tido ameaça e violência. Porque se tiver tido ameaça ou violência, é estupro. Então é um crime novo que vem tratando essas questões, sabe? Aqueles casos que os caras te agarram numa festa, no carnaval, te beija a força e passa a mão e fica por isso mesmo. Nós mulheres passamos a vida inteira por isso. Temos também, e aí já não é tão novo assim, o assédio sexual, que é um crime usado apenas para questões laborais, de trabalho, no ambiente de trabalho. Muitas mulheres, e também quando eu falo mulheres, esses crimes sexuais servem também para homens. Mas como nós estamos aqui trabalhando com crimes contra a mulher, nós estamos focando as mulheres como vítima. E a maior parte dos casos sem dúvida nenhuma, as mulheres. As mulheres passam muito por isso no local de trabalho. Tenta uma promoção e quando ela vai tentar a promoção, ela é assediada e não consegue a promoção, porque ou ela tem que manter uma relação sexual
com o patrão, ou ela não consegue. Triste, né? Ou ela tem que sair com alguém para conseguir ali uma troca de subir na carreira. Ou ela pode até correr o risco de perder o emprego. Então, o crime assédio sexual é específico para questões laborais em locais de trabalho. Nós temos um crime novo agora, que é o stalking. Muita gente já deve ter ouvido falar. Eu falei aí no meu Instagram também sobre o stalking. Oi, gente, stalking. O stalking, que é o crime de perseguição. Nós já tínhamos em outros países, no Brasil ainda não tínhamos tipificado esse crime. Então, em algumas situações, nós não tínhamos. Esse crime veio nos socorrer em muitas situações que nós não tínhamos esse tipo penal. A gente ficava tentando encaixar em outros tipos penais, mas no direito penal não é possível. Então, hoje, o que é o crime de stalking? É quando alguém fotografa, filma, importuna, de forma reiterada. O stalking exige reiteração. Ou seja, é uma perseguição. O crime se chama perseguição. Então, é um crime que veio aí, depende de representação, a vítima tem que querer, e como eu disse há pouco tempo, essa é uma grande questão aí da violência contra a mulher, a vítima tem que ter uma postura aí de protagonismo da própria vida, de sair da zona de conforto, de enfrentar, de passar o que tiver que passar, para não ficar se submetendo a relacionamentos ruins, e para que nossa sociedade possa evoluir. Porque se as mulheres conquistam, se as mulheres deixam de ser subjugadas, se isso melhora para os nossos filhos, melhora para as nossas netas, vai melhorando para os próximos que vêm depois da gente. Então, com isso toda a humanidade, toda a sociedade evolui. A questão da violência contra a mulher é uma questão de direitos humanos. Por quê? Porque não é uma questão só das mulheres, é uma questão de todas as pessoas para que nós possamos evoluir como sociedade. Famílias brasileiras. Sim. E aí quem está me vendo falar aqui hoje vai saber, porque quase 60% das pessoas ou já passou ou conhece alguém, alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. Para você ver a gravidade que é. Ou seja, quando eu estou dando uma palestra para 500 pessoas, eu falo, ó, mais de 250 pessoas que estão nessa palestra aqui já foi vítima ou conhece alguém. E o que isso repercute para uma criança, uma adolescente que está ali naquele lar? Muito mal. Muito mal. Aí depois o filho tá com dificuldades em relacionamento, não sabe por quê. Tá com dificuldades na escola, não sabe por quê. Tá usando drogas, não sabe por quê. Porque a mãe insistiu naquele relacionamento ruim, porque o pai foi agressivo e também não deu conta de sair daquele relacionamento. Então, assim, são questões que precisam que as pessoas precisam entender e a não se submeter, a enfrentar o que for preciso, ainda que diminua o padrão de vida. Tem pessoas que têm muito medo de diminuir o padrão de vida. E o engraçado é que muitas das pessoas que têm um padrão de vida mais acessível, elas têm menos coragem de denunciar. Muitas não denunciam. Para não perder o padrão. Mora numa mansão, não quer mudar para o apartamento. Gente, a dignidade da gente não tem preço. A dignidade não tem preço. E o que vale você saber, você tem que olhar para o espelho e falar, eu estou construindo a minha história. Seja da forma, né, assumindo, lutando você sozinha, conquistando. É difícil, mas vai em frente que a gente consegue. É buscar. É essa busca que vai fazer a diferença. Doutora Karine, foi um prazer muito grande estar aqui com você na delegacia, especificamente na sua sala, desse bate-papo. Quero mais vezes ter você no nosso ponto G, no De Frente com a Lei Marques. Nosso muito obrigada. Foi uma honra saber mais da sua história e do seu trabalho. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E a você aí, telespectador, vamos lá para o quadro Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Depois do De Frente com a Lei Marques, com a doutora Karine Maia. Vamos aí, certo? Com a doutora Aline Carvalho.